Quando estamos falando de Esdras, dentro do que temos estudado até aqui, o nosso olhar está dentro desse assunto que envolve a restauração da casa de Deus. Sabemos que o assunto restauração da casa de Deus, nós não estamos restritos aqui ao livro de Esdras, mas a restauração da casa de Deus num sentido muito maior, a restauração do seu testemunho. E nós não estamos analisando história, nós estamos lendo a história e analisando os nossos dias. O objetivo é refletir o tempo que nós estamos vivendo. O objetivo é compreender a maneira como Deus ele está obtendo o seu povo, a restauração do seu testemunho no meio do seu povo. E aqui no capítulo 4 do livro de Esdras, nós vamos ver algo muito importante do ponto de vista prático. E aqui quero voltar ao assunto obstáculos ao avivamento. Porque todos nós sabemos que o final dessa história, aqui do livro de Neemias, e aqui compõe-se também o livro de Esdras, é que Deus obtém o seu testemunho no meio do seu povo, e isso se torna uma herança para aquela geração no tempo do nosso Senhor Jesus. Aquele remanescente que estavam ali, à espera do Messias. Quando você estuda o livro de Neemias, nós vemos que este livro, de maneira profética, ele representa o mover de Deus no final de uma dispensação. Isso é muito importante. O livro de Neemias representa o mover de Deus no tempo de uma dispensação, por que não dizer no fim de uma dispensação? Porque é justamente isso. O livro de Neemias, ele vai falar do mover de Deus no fim de uma dispensação. Todos nós sabemos que estamos no fim de uma dispensação. Os dias que vivemos é o fim de uma dispensação. Um outro detalhe muito importante, que depois do registro histórico do livro de Neemias, nós temos, é aquilo que está registrado no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Vocês todos sabem, eu creio nisso, que há um intervalo aqui de 400 anos, entre o livro de Neemias e o livro de Lucas. Um período em torno de 400 anos. Alguns chamam de silêncio profético. Então, há esse intervalo. Agora, o que é interessante é que Deus não deixa de trabalhar. Deus não para de se mover. Ele vai trabalhando. Ele vai usar o Império Grego, ele vai usar o Império Romano, ele vai usar vários impérios para poder constituir o caminho que depois seria usado para a progressão do Evangelho, para a vinda de Cristo e para a progressão do Evangelho. Esse não é o nosso assunto, mas é importante sabermos isso. Então, existe esse intervalo de 400 anos. E o que é interessante é que, mesmo havendo esse intervalo de 400 anos, uma herança espiritual foi mantida. E é essa herança que nós encontramos aqui no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que tem as suas raízes no que Deus fez aqui no livro de Neemias. Agora, quero colocar um ponto muito importante para vocês, e quero encorajá-los. Considere, ainda esta semana, fazer uma leitura do capítulo 36 do livro de 2 Crônicas. Meus irmãos, considere todos vocês. Não adianta vocês ficarem ouvindo aqui, só ouvindo e não estudando a palavra. Se o que você ouve aqui não te leva ao estudo da palavra, meditação da palavra, não te leva à oração, então não tem nenhum objetivo espiritual a nossa presença aqui. Então, por favor, considere ler 2 Crônicas, capítulo 36. Esse capítulo ele está basicamente dividido em 4 partes. Eu vou tentar rapidamente resumir para a gente prosseguir. E por que
esse capítulo é tão importante? Porque esse capítulo, ele vai mostrar o porquê, a razão desses livros, Esdras, Ester e Neemias e Malaquias. Mas especialmente esses dois livros, Esdras e Neemias. Aqui nós vamos ver todo o resumo do que foi que aconteceu naqueles 40 anos do livro de Jeremias. Esse capítulo 36 de 2 Crônicas, em primeiro lugar, você vai ver que nos versículos 1 a 3, aqui, você vai ver o reinado de Jeoacás. Jeoacás. Ele é considerado o 17º rei de Judá. A nação de Israel já havia sido dividida lá atrás, no tempo de Roboão, que se tornou o reino do norte de um lado, o reino do sul do outro. O reino do norte, há 100 anos atrás, já havia sido levado, isso é, contando desde o cativeiro da Babilônia, já havia sido levado para a Síria. 10 tribos já haviam sido levadas para a Síria. Agora nós estamos falando aqui do reino do sul, Judá e Benjamim. Então é importante que você vai ver nesses versículos 1 a 3, primeiro, vai falar sobre Jeoacás. Jeoacás, ele era filho de Josias, lembra de Josias? Aquele piedoso rei de Judá, que trouxe uma reforma do templo. E também promoveu uma reforma espiritual, porém o povo não se voltou para o Senhor. E aí, houve uma apostasia seguinte, promovida pelos seus próprios filhos. E você vai ver aqui, Jeoacás, filho de Josias. Em 1 Reis, capítulo 23, versículo 32, diz que esse Jeoacás, ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele foi um péssimo rei. Ele foi um rei pervertido. Então vamos lá. Ele começou a reinar com 23 anos e reinou apenas 3 meses. Aí o que aconteceu? Nesse tempo, Faraó Neco torna o reino do sul, que é Judá, um reino vassalo do Egito. Aí ele foi levado para o Egito e Faraó Neco vai colocar o seu irmão no lugar dele. Aí colocou Eliaquim. Eliaquim, ele teve o seu nome mudado por Faraó. O nome dele passou a ser Jeoaquim. Não confunda Jeoaquim com Joaquim, que é o filho do Jeoaquim. Esse Jeoaquim, a grande parte das profecias do livro de Jeremias está relacionado com ele. Então o faraó Neco foi e colocou o Joaquim no lugar do Jeoacás. O Joaquim reinou 11 anos. 11 anos. E aí, ele se tornou também um reino vassalo do Egito, e ele confiava, sim, que o Egito iria guardar Judá, ia proteger Judá das investidas da Babilônia. E durante 3 anos, Nabucodonosor investiu contra ele e tornou ele, o governo dele, o império de Judá, o governo de Judá, subjugado nesse tempo. Mas ele se rebelou. E aí, Judá passa a viver um momento muito difícil. Isso está descrito no tempo do ministério do profeta Jeremias. Eu quero destacar alguns pontos aqui. Em especial, no capítulo 36 do livro de Jeremias, foi quando Deus mandou Jeremias escrever uma profecia no livro. E quando essa profecia chegou até o Joaquim, escrita em um rolo, ele tomou aquela profecia e colocou no fogo e queimou. Porque esse homem, ele era tão perverso, que ele foi aquele que desprezou a palavra de Deus, desprezou a palavra da profecia. E aí no capítulo 36, versículo 30, eu quero ler esse texto com vocês, que o Senhor diz a ele: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Essa foi a palavra do Senhor para o Joaquim. Joaquim foi aquele que mandou prender Jeremias.
ele perseguiu Jeremias. Ele se opôs à palavra da profecia. E a Bíblia diz que Nabucodonosor o prendeu e levou para a Babilônia. O seu reinado foi marcado por abominações. Esse foi Joaquim. Então, aqui no capítulo 36, os versículos 4 a 8 vai fazer uma referência a ele. Aí depois do Joaquim, os versículos 8 a 10 de 2 Crônicas, capítulo 36, vai falar do Joaquim, o 19º rei